mas é um fruto só. E esse fruto, ele alimenta a gente. Alimenta de tal maneira que chega uma hora, você vai ter que buscar se saciar desse fruto. E em 98, eu estava com 40 anos. Eu fiz até a conta aqui para ver em que fase que eu estava na minha vida. Eu estava na fase da alegria ali, lá em cima, na parte de cima lá. Desde baixo, você começa a contar o 07, 7, 14, 14, 21, 21, 28, 28, 35, 35, 42, 42 a 49. E com 40 anos, eu perdi a alegria de viver. Porque eu tinha uma formação de técnica e estética e trabalhava muito desde os 15 anos, só que eu tive uma falência na estética, na clínica, e coincidentemente o próprio produto que eu também trabalhava também acabou que não vingou. Então eu fiquei sem chão. E acabei ficando numa tristeza profunda, minha alma estava triste. Mas naquela época eu nem sabia de Jesus. Para mim, Jesus estava na cruz. E hoje eu resolvi fazer essa live justamente porque a cruz salva. E ela me salvou. Depois de quase 5 anos, né, que eu estou convertida, que Deus me chamou verdadeiramente, porque eu estava com essa cruz, mas eu estava usando essa cruz de uma maneira errônea. Eu usava de uma maneira com passos e, enfim, com luz, e tinha o Arcanjo Miguel como meu ídolo. Então eu era uma pessoa que estava buscando realmente Deus. Então Deus, sim, era o propósito da minha vida, mas coincidentemente esse projeto antigo, ele tinha formado uma cruz. Então algumas coisas aqui eu trago da época e agora eu passo para você essa minha experiência, essa minha vivência que eu tive de buscar o vazio, de preencher, né, o vazio, na verdade, que existia dentro de mim e com certeza existe dentro de todos nós. Aquela vontade, aquela ânsia de buscar algo para satisfazer, às vezes a gente se perde todo e fica no ego, né? Então o eu aí, que era o nome do projeto, inclusive, esse eu era uma alma perdida, com a mente cheia de informações que não eram da palavra de Deus. Mas Deus é tão poderoso que eu fui em 2003 buscar um autoconhecimento, autoajuda, enfim, e aí fui para o campo holístico. E o campo holístico, ele leva você para buscar várias informações, não só de Deus, mas do universo como um todo. Mas eu era de fé, eu era já de Deus, eu tinha ele como meu pai, era tranquilo eu chamar ele de meu pai, mas não tinha Jesus, né? E não tinha o Espírito Santo. Então, eu acabei desenvolvendo um projeto que teve muito a ver com o meu nome de registro. E por isso era o meu eu. E eram 9 passos. E esses passos, eles tinham a ver mesmo com as fases da vida da gente. A primeira fase do 07 era uma fase difícil, você nasce, não sabe nem para quê. Depois dos 7 aos 14, você vai para a escola, encontra novos amigos, começa a ver professores, outras referências, né? E você acaba tendo dúvidas da minha referência em casa, com a referência dos meus amigos. E dos 14 aos 21, a gente começa a ter informações mais assertivas dentro daquilo que a gente foi buscar, no conhecimento, enfim, do externo, né, das pessoas com as quais você não vivia o dia a dia, mas você tinha como referência, então eu quero ser assim. Aí começa, essa fase é uma fase que você começa a ter muitos amigos, e aí acaba se perdendo. Principalmente quando não se tem a palavra de Deus em casa. E nessa parte da cruz ali, onde tem os braços, né, que abre ali,
Essa parte é a fase mais difícil, na verdade, da gente, que é a fase dos 21 aos 28, que é a fase onde você já é adulto, você já tem todas as células, todos os órgãos, enfim, o teu corpo está preparado para fazer um trabalho, uma obra, e às vezes você não sabe nem o que vai fazer, né? E normalmente nessa fase você está emocionalmente abalado, porque você não tem uma referência na base da palavra de Deus, então você fica na palavra das informações externas. E nessa fase seria o melhor momento de você realmente buscar a palavra de Deus e, enfim, ter um discernimento, né? Maduro já. Mas não, você vai tentando por si só resolver seus problemas. E o que eu quero dizer com isso? Que eu desenvolvi um trabalho que eu carreguei essa cruz durante 13 anos. E essa cruz eu carreguei de uma maneira tão forte que era um projeto que eu achava que ia ser assim, ia mudar o mundo, né? E mudou o meu, na verdade. Eu tinha vários clientes que vinham para o meu atendimento, gostavam da técnica, da forma como eu conduzia, porque eu conduzia para a luz mesmo, para Deus, mas a luz do engano, por ter a idolatria junto, eu acabei não fortalecendo ninguém, mas na verdade eu me fortalecia, porque eu falava em Deus pelo menos umas 10 vezes por dia, né? E depois de um tempo, quando eu já estava num processo já de querer levar o projeto para o mundo, né? Porque como eu via que tinha sido bom para mim, eu falei, vai ajudar muita gente. Aí Deus disse, não, agora eu vou ter que dar um jeitinho em você, Eliane, porque as tuas emoções falam mais alto. E eu preciso que você entenda que eu sou a razão da vida. A emoção atrapalha a gente. A emoção, ela deixa você perdido nas questões da alma, nas questões dos desejos, nas questões do teu pisar firme no chão. Você não tem domínio próprio. Então, eu reavaliei tanto isso durante esses 4 anos e meio que eu estou convertida. O que essa cruz representou para mim? Porque, na verdade, eu não tinha percebido que eu tinha um projeto que formava uma cruz. E eu estou hoje me desafiando, na verdade, a passar para você uma experiência minha que pode, de repente, poder te ajudar. Isso não é uma verdade absoluta, porque Deus é Deus e Ele é o Espírito Santo que vai agir em cada um. Não é nem pela força, nem pela violência, mas é pelo seu Espírito. E aí, eu tenho uma palavra aqui, que é em Lucas 9, 23. E é dentro desse contexto bíblico que eu quero falar um pouquinho dessa cruz. Jesus disse para os discípulos, e ele disse assim, ó, para você ser um discípulo de Jesus, você vai ter que carregar a tua cruz. Então ele diz assim, se alguém, isso em Lucas 9, 23, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, e tome a sua cruz e siga-me. Então não é simplesmente aceitar Jesus ou saber que existe Jesus e eu sou de Jesus. Não, não é só isso. Jesus é verdade, é o caminho, é a vida. E nesse dia de hoje, né, que é o nosso sábado aí, que amanhã ele está no renascimento, ele deixou para a gente exatamente a cruz vazia. A cruz está vazia. Ele não está na cruz. Ele está vivo e esperando a gente. Esperando a gente tomar essa cruz, que é a minha cruz, que é a tua cruz. Cada um de nós vai ter que tomar essa cruz e assumir essa cruz.
que é o pecado. E fala bem essa música, né? Depois da cruz, mudou a história do pecador. Por que que muda? Porque você toma essa cruz como responsabilidade tua. E essa responsabilidade é exatamente a tua história de vida. Então tem umas verdades aí nessa história minha, antiga? Tem. A gente dos 0 aos 7 anos, a gente está perdido, a gente nasce num berço e que a gente não sabe o que vai acontecer comigo nesse berço. Então você fica vulnerável às pessoas, aos pais, aqueles que te criam, enfim, né? A gente não sabe o que acontece no dia a dia, mas eu tive uma boa família. Eu tive pai, tive mãe, que me cuidaram, me criaram com educação, com o ensino religioso do catolicismo, mas era muito religioso, na verdade. Nós não tínhamos intimidade com Deus. Então, quando eu perdi, eu tive uma falência nos meus 40 anos, eu olhando aqui nessa cruz de agora, eu estava exatamente na fase da alegria. E sem alegria, você não consegue ter contentamento para carregar a cruz. Porque esse contentamento de carregar a cruz é exatamente você ter o Espírito Santo de Deus em você. E eu não sabia nada disso. Então, assim, eu estou invertendo o processo aqui. Porque com 07, 714, 1421, a gente realmente está no processo da base da vida. A gente ainda é pequeno diante dos pais e a gente não tem o discernimento do que é verdadeiramente pecado e tudo mais. Então eu faço um convite para você aqui agora, que você está me assistindo, talvez você não vá assistir agora, vai assistir depois, mas eu me desafiei a colocar isso pro público, porque não é fácil, viu? Você perceber que você foi envolvido pela luz do engano, que você achava que estava fazendo o certo, e de repente você vê que o certo é você fazer o que Jesus disse. E Jesus não pediu para você ser religioso, Jesus não pediu para você ser católico, evangélico, enfim, ele pediu para você ser discípulo dele. E é isso que eu quero deixar como recado. Seja discípulo dele. Porque para você ser discípulo dele, você precisa usar o fruto do Espírito Santo de Deus, que é o caráter de Jesus. O que ele trouxe para nós foi o amor, foi a alegria, foi a paz. E isso, se nós não tivermos na mente, você vai ficar envolvido com a mente da mentira, ou seja, com o pai da mentira. E o pai da mentira é Satanás, é o diabo, enfim, é o inimigo de Deus. O pai da verdade é Deus. Deus é o Todo-Poderoso. Ele criou os céus e a terra. Em Gênesis está escrito tudo isso. Ele criou o homem, criou a mulher. E ele pediu para que o homem e a mulher unissem em uma carne só, para que fertilizasse o mundo. Porque esse mundo ele queria encher de filhos. E nós somos filhos dele. Então, eu vou fazer um desenho aqui que talvez ajude você a compreender isso que eu estou tentando te passar. Mas é um desafio meu também ainda. Eu quero compartilhar com você isso. Porque enquanto o diabo tenta te levar para o mal, para a maldição, Deus sempre vai te levar para a bênção. Porque Ele te ama e Jesus te ama. Jesus morreu, Ele viveu, Ele morreu, Ele deixou para a gente todo o caminho para que a gente possa segui-lo como um discípulo dele. E a fé vai fazer com que você comece a dar os passos daqui para frente com o fruto do Espírito. Então, o amor, a alegria, a paz, imagine que aqui é a tua cabeça. Sem amor, sem alegria e sem a paz mental, você não consegue
ter paciência, você não consegue ser benigno ou amável, você não consegue ser bom. E muito menos ser manso, ser fiel, ser manso e ter domínio sobre a vida. Veja se faz sentido isso para você. Porque para mim fez todo sentido. Quando eu olho isso hoje, quando eu fico olhando essa cruz, e que essa cruz estava me incomodando aqui, porque isso eu já usava no antigo projeto. E quando eu entendi que eu carreguei durante 13 anos essa cruz, enquanto eu achava que eu estava com um projeto para ajudar os outros, na verdade eu tomei a minha cruz. E é bem o que fala aqui. Se alguém quer vir após mim, e eu era uma, eu queria ir a Deus. Eu queria entender verdadeiramente quem eu era. Mas como eu não tinha a palavra, como é que eu ia chegar em Jesus? Como que eu ia aceitar Jesus como meu único Senhor e Salvador se eu não tinha a palavra de Deus? E a palavra é tudo. Então, quando eu fui buscar Deus, na verdade, eu estava indo buscar Jesus. Então, aqui diz, se alguém quer vir após mim, eu era uma dessas. Eu queria. Isso em 2003. E ele diz, a si mesmo se negue. E a coincidência que esse projeto, eu neguei o meu nome, mas fui buscar o meu nome de origem, que era o meu nome de batismo. Então é como se eu tivesse negado a mim mesma. Eu não estava sabendo disso. Mas hoje, eu reavaliando essa história, eu começo a pensar, meu Deus, como é que Deus trabalha, né? E eu neguei a mim mesma. Tanto que eu negava que eu não olhava os meus clientes, mas eu olhava o nome de registros dos meus clientes. Era o nome dele que interessava. Era aquele nome que ele recebeu e aquele nome tinha uma história nessa vida. E hoje eu sei que quando a gente aceita Jesus como o seu único Senhor e Salvador, quando eu fiz a oração, eu lembro que me disseram, o teu nome vai ficar escrito no livro da vida. Meu Deus, então meu nome tem valor? Tem valor. E continuando, ele diz ainda, negue a si mesmo, dia a dia. E foi incrível, porque eu fui negando a mim mesma, porque eu fui buscando autoconhecimento dentro do processo emocional. O porquê que eu perdi, o porquê que eu fali, o porquê que não dava certo as coisas para mim, porquê que eu me revoltava com as coisas, e porquê, vários porquês. Só que se você não busca esse livro aqui, ó, que é o livro da vida, a Bíblia Sagrada, você vai buscar informações de outras pessoas. Então a tendência é você estar idolatrando pessoas. Até que chega um momento que você, cai do pedestal, porque essa pessoa não está condizente àquilo que ele fala. Quer dizer, a atitude é muito mais valiosa do que a palavra. Os Atos dos Apóstolos, aí para mim é muito forte os Atos dos Apóstolos. Eu gosto muito de ler os Atos. E ali eu vejo as atitudes deles, como eles eram para Jesus. Eles largaram tudo para seguir Jesus. E aí no final diz assim, e tome a sua cruz e siga-me. Então, essa cruz me salvou. A mente, que é ali onde tem amor, alegria, paz, é onde nós devemos começar a cuidar. A mente. Porque a mente mente. Ela não é verdadeira. Ela engana você. E o Satanás, ele tem uma habilidade, uma astúcia para envolver você em mentiras. E se você não tiver o domínio próprio, você fica dominado por ele. E aí tem uma pastora, não vou dizer o nome, porque não sei se posso, mas ela marcou muito a minha vida. Ela trabalha com libertação. E quando eu fui fazer o curso de libertação e cura, eu lembro que ela falou assim, quem não tem o domínio próprio, tem o demônio próprio. Gente, para mim aquilo foi muito forte. E era verdade para mim, absoluta. Porque eu tinha o Arcanjo Miguel como ídolo. E o Arcanjo Miguel, não sei se vocês sabem quem é, mas se você buscar no Google, você vai ver. É um anjo de luz e o diabo embaixo, que eu chamava de anjo contrário. Que eu nem sabia que diabo existia. Para mim, isso era coisa de história para assustar a gente.
para ter medo de Deus na verdade. Que o temor de Deus é diferente de ter medo de Deus. Mas a gente, quando não tem a palavra, a gente tem medo de Deus. A gente acha que Deus não vai me castigar aí, né? Então, talvez você não consiga entender na íntegra o que eu estou tentando te passar. Mas em espírito e em verdade, em nome de Jesus, eu peço, você que é cristão, e você que tem Jesus no coração, ou que quer Jesus de verdade, tendo ele como referência, como valor para você na vida, você precisa realmente cuidar da tua mente e principalmente do teu emocional. Porque as emoções, elas afetam o teu espiritual. Você não consegue chegar no Espírito Santo se você estiver com a alma envolvida com os teus desejos, os teus processos emocionais, os teus mimimis aí. Então, eu trabalhei muito com essa área, ainda trabalho, ajudando pessoas a sair desse processo emocional. E hoje, eu trabalho nesse contexto. Se alimente do fruto do Espírito. É o fruto do Espírito Santo que vai te dar a condição de você saber quem você é para Deus. Porque Deus sabe quem é você, mas você não sabe o que você é para Deus. Então, deixa o Espírito Santo agir em você. Porque assim que você põe a cabeça no lugar, ou seja, na cabeça de Cristo, porque Ele é a cabeça e nós somos o corpo dele. Então, se eu sou corpo de Cristo, eu tenho que ter a cabeça de Cristo. E se eu não tenho isso ainda dentro de mim, de uma forma como discípulo de Jesus, eu ainda fico envolvido em sofismos, em paralogismos, em tudo que é ismos, que na verdade não te leva a uma realidade. A realidade é que Jesus é o nosso amigo, Jesus é filho de Deus, e se nós somos de Jesus, nós também somos filhos de Deus. Mas se eu ainda sou pecador, se eu ainda não perdoo, se eu ainda guardo mágoas, se eu ainda tenho rancor dentro de mim, se eu ainda tenho processos de crítica, de julgamento, de condenação, sério, eu não estou com a cabeça de Cristo. Eu estou como se eu tivesse com a cabeça ainda no chão. E aí a sensação é que as minhas pernas estão pro alto. E quem domina a minha mente, se eu não tenho a mente da sabedoria de Deus, é o demônio. Triste isso. É uma triste realidade. Mas é verdade. O domínio próprio, você só vai conseguir ter a partir do momento que você assumir a tua cruz e dizer, eu reconheço que eu sou pecador. Eu reconheço que antes de Jesus, eu estava com Adão, que era o primeiro homem que Deus criou. E esse pecou. Mas no Novo Testamento veio o segundo Adão, que é Jesus. E ele veio trazendo novidade para nós, dizendo, eu levei todos os pecados na cruz, por você, porque eu te amo. E foi pela graça. É pela graça que nós também temos que agradecer, ter gratidão pela vida que Jesus nos deu. E essa gratidão você só vai poder entregar a Deus a partir do momento que você aceita Jesus como teu único Senhor e Salvador. A partir do momento que você é discípulo dele. E a partir do momento que, você carrega a cruz. E daí você não carrega mais o peso do pecado. Porque Jesus carrega por você. E o jugo dele é leve. Não vai te pesar. Aí, consequentemente, o amor vai estar em ti. Porque o amor de Jesus em você, e você também nele, não existe pecado. Não existe algo que você possa dizer, eu estou pecando. Não, existe sim
Eu pecar no dia a dia. Porque ele diz ali, né? Me negue-se a si mesmo dia a dia. Por quê? Porque nós somos carnes, nós pecamos diariamente. Mas o bom é que quando você sabe disso, que você é um pecador e que pela graça ele te salva, você chega à noite, bota o joelho no chão e agradece o dia e pede perdão pelos pecados, até por aqueles que você nem percebeu, mas que você pecou. Essa é a vantagem de ser discípulo de Jesus. Porque você vai ser eternamente alegre, porque você sabe que a eternidade te espera. Ele te deu vida, e vida abundante e plena, e também te deu a eternidade. Então a alegria vem de você saber que a tua vida não é só os 100 anos aqui na Terra, mas que você vai ter a eternidade para viver com Ele, com Jesus. E o que é mais bacana, deixar isso também como um legado para a tua vida, para os teus descendentes, para a tua parentela, para as pessoas que você ama. E aí a paz tranquilo na mente. Por isso que você consegue ter amor, alegria e paz, mesmo numa situação dessa que nós estamos vivendo. Se você está dentro de casa, por exemplo, eu estou em casa, já estou no grupo de risco, já estou em casa mais de 20 dias. E como tá bom, como está sendo bom estar em casa, na alegria, na paz, porque o amor de Jesus está em mim. E aí o Espírito Santo age em mim e ele me revela. E ele diz: tenha paciência, seja bom, seja benigno, seja fiel a mim, seja manso para fazer as coisas. Aí você tem o domínio. E não há demônio que vá fazer você sair da tua direção, do alvo que é Jesus. Então essa cruz, ela tem uma história muito linda para mim. E às vezes você está carregando a tua e você não está nem sabendo. E quando você está carregando sem a consciência de que o demônio te usa para isso, você está no cativo. Você está aprisionado. Você está sendo escravo de si mesmo. Então, a minha mensagem de hoje para você é que você pegue a sua cruz, tudo que você tem aí no teu coração, todas as mágoas, todas as situações que você viveu do teu 0 até os teus 49, digamos que seja ali até os 9 passos ali que tem, dos 9 frutos, dos 42 aos 49, se até os 49 você não conseguiu aprender, você pode estar com 60 hoje, 70, mas você tem tempo para aprender sim, porque já está em tempo. O amadurecimento espiritual, a maturidade espiritual precisa ser revelada. E quem vai revelar é você, com autonomia, com responsabilidade, para que possa deixar um legado de discipulado de Jesus. Não tem mais o que você possa ter como dificuldade daqui para frente. Espero que eu tenha compartilhado um pouco, mas para mim, sério, foi um desafio falar disso hoje. Não é fácil você carregar a cruz. Não é. Porque ela exige de você maturidade. Exige de você humildade. Exige de você de se humilhar mesmo. De chegar em situações que você... hoje eu não estou afim de enfrentar essa situação. Você vai ter que enfrentar. Porque com Deus é sim, sim, não, não. Então, enquanto nós somos crianças, adolescentes ali, o jovem de 21 anos, até ali Deus vai dando condição para você. Mas a partir daí Deus diz, não, eu tenho um propósito contigo. E eu quero que isso se manifeste. Eu tenho uma aliança contigo. E eu quero que isso se manifeste. Porque você é meu templo, você é um corpo que eu preciso usar para ser manifestado aquilo que Jesus deixou aí na terra. Então eu quero manifestar isso para você. Que
É muito bom você assumir a responsabilidade do teu pecado, como eu assumi dos meus, e como é bom você perdoar. Como é bom você conversar com aquela pessoa que de repente tinha uma mágoa e você chegar nela e dizer, olha, me perdoa, eu fui ignorante, eu fiz no momento que eu não sabia, mas agora que eu conheço a palavra e Jesus me perdoou, quem sou eu para não te perdoar, não é mesmo? Você não tem noção de quanto isso alivia o teu peso. E aí sim você vai seguir se alimentando do fruto do Espírito Santo, porque não tem coisa melhor do que carregar a tua própria cruz. Se Jesus carregou por nós, por que nós não carregaremos as nossas agora, cada um carregando a sua? Então, fica aí uma reflexão. Ainda temos alguns dias de quarentena e, em nome de Jesus, o coronavírus já está sendo extirpado na terra, porque nós, como cristãos, como discípulos, estamos aqui orando diariamente, botando o joelho no chão, pedindo perdão por todos os pecados dos antepassados, dos filhos, das pessoas, do governo, de tanta coisa. E eu concordo, somos pecadores. Mas, depois que você tem Jesus como teu único Senhor e Salvador, você começa a entender que ser filho de Deus é ter maturidade espiritual e se alimentar primeiro do fruto do Espírito. E depois a vida segue de uma maneira mais leve, porque o jugo dele é leve. Então, Deus abençoe tua vida abundantemente, que amanhã seja um dia diferente do de hoje e que esse meu contato, esse meu depoimento possa ter te ajudado um pouco também. Fica com Deus e até daqui a pouco.